Olá, caros espectadores. Bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos falar do Underwater Abominable Snowman. Mas antes de começar, não esquece de deixar seu like para apoiar o canal, compartilhar com os amigos e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Deixa nos comentários o que você achou dessa criatura e se quer mais mistérios bizarros assim. Vamos lá. Imagine a cena. Estamos no ano de 1968, nas águas cristalinas do arquipélago das Bahamas, próximo ao farol de Great Isaac, um local conhecido por suas paisagens paradisíacas e, também, por seus mistérios. Um mergulhador experiente chamado Bruce Mounier é arrastado lentamente por uma corda atrás de um barco de 30 pés, especialmente equipado para trabalhos de mergulho e salvamento. Enquanto observa o fundo do mar, a uma profundidade entre 35 e 40 pés, algo chama sua atenção. Inicialmente, ele pensa tratar-se de uma tartaruga redonda ou um grande peixe, com cerca de 200 libras, mas, ao se aproximar para uma melhor observação, a criatura se vira e o encara num ângulo de 20 graus. E é nesse momento que a visão se torna algo saído de uma lenda. O que Mounier descreveu foi uma face de macaco, com uma cabeça que se projetava para a frente, sustentada por um pescoço incrivelmente longo, 4 ou mais vezes o comprimento de um pescoço humano, que se movia e rotacionava como de uma serpente enquanto o observava. Os olhos, por sua vez, eram surpreendentemente semelhantes aos de um ser humano, porém aumentados, como se tivessem sido especialmente adaptados para a visão subaquática. Foi esse encontro surreal que batizou uma das criaturas mais curiosas da criptozoologia, o Underwater Abominable Snowman, ou, em português, o Abominável Homem das Neves Subaquático, também conhecido pela abreviação ABSM. O nome, é claro, é uma contradição fascinante, pois a criatura nada tem a ver com neve ou com o Himalaia, mas a alcunha pegou justamente por sua aparência bizarra e humanoide, que lembrava o lendário Yeti, só que vivendo nas profundezas do oceano. O relato de Bruce Mounier só viria a público anos mais tarde, em 1977, quando o famoso escritor Charles Berlitz, conhecido por seus livros sobre o Triângulo das Bermudas e fenômenos paranormais, o publicou em sua obra O Itote Trace. Mounier, que tinha experiência de caça e venda de centenas de tartarugas, foi categórico ao afirmar que aquilo definitivamente não era um desses animais. Para ele, tratava-se de uma espécie não identificada, talvez uma nova, ou quem sabe uma criatura muito antiga que a ciência moderna ainda não havia classificado. Essa não foi, no entanto, a única aparição de criaturas enigmáticas nas águas bahamenses. A região é um verdadeiro caldeirão de lendas marinhas, muitas vezes associadas aos misteriosos Blue Holes, os buracos azuis, que são cavernas submarinas profundíssimas e cheias de mistérios. Uma das mais famosas é o Lusca, uma criptidida descrita como um híbrido monstruoso parte polvo gigante, parte tubarão, que segundo o folclore local, seria forte o suficiente para arrastar barcos para o fundo e seria responsável por desaparecimentos de mergulhadores nessas cavernas. Outro caso intrigante, e talvez ainda mais impressionante pela credibilidade dos envolvidos, ocorreu em 1965, também nas Bahamas, mas na profunda trincheira oceânica chamada Língua do Oceano. O piloto Marvin McCamis, a bordo do submersível de pesquisas DSV Alvin, relatou ter visto uma criatura enorme a cerca de 5.000 pés de profundidade. Ele descreveu um corpo espesso com nadadeiras, um pescoço comprido e uma cabeça serpentina com 2 olhos que olharam diretamente para o submersível. Uma visão que ele mais tarde identificaria como sendo exatamente a de um plesiosauro, um réptil marinho pré-histórico que se acreditava extinto há milhões de anos. Esses relatos, vindos de mergulhadores e pilotos experientes, profissionais acostumados a lidar com os gritos e as maravilhas do mar, alimentam até hoje a imaginação de entusiastas e criptozoologistas. A vastidão inexplorada dos oceanos, afinal, ainda guarda segredos que a ciência oficial demora a desvendar. O que torna o caso do Abominável Homem das Neves Subaquático tão peculiar é justamente essa mistura de elementos: um ambiente tropical, um encontro fortuito e uma descrição que foge completamente ao esperado, substituindo a imagem de um peixe ou de um mamífero marinho conhecido por algo que parece ter saído de um conto de fadas aquático. A expressão de choque e sinceridade no testemunho de Mounier, transcrita por Berlitz, nos transporta para aquele momento de silêncio submerso, onde o humano e o desconhecido se cruzaram por alguns segundos, antes que a criatura, utilizando uma forma de propulsão vinda debaixo de seu corpo, simplesmente desaparecesse nas profundezas, deixando apenas uma pergunta no ar: o que, afinal,
habita as águas escuras além do alcance da nossa visão. Conclusão. E assim, chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.